Bom dia, irmãos. Então, fica aqui, que ela fica do meu lado aqui um pouquinho. Tem muitas carinhas novas que eu não conheço, tenho visto esses dias, desde ontem. Tem sido muito bom rever muitos irmãos. A última vez que eu estive com Tânia, aqui, tem 2 anos, um encontro que teve há 2 anos atrás. E daquele dia em diante eu falei que não vinha mais sem a Tânia, né? Ela tem que andar comigo, porque em 2021 eu vim com ela, quase morri. Vim com você, quase que eu morri. É. E quase que o Senhor me levou, cheguei lá em cima com a senha, falou que não era eu, então mandou eu descer. Então não consegui ir naquele dia, mas depois eu vim sem a Tânia, foi muito ruim. Não passei pela morte de novo, mas eu falei, quem sabe acontece, eu quero que ela venha comigo. Mas não vai acontecer agora, irmãos, eu creio, em nome de Jesus. Mas eu queria que os irmãos ouvissem a voz dela um pouquinho antes de eu começar, tá bom? Ele adora fazer isso comigo, porque eu não gosto do microfone. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Esse ano, em julho, faz 18 anos que estamos em Portugal, enviados pela Igreja de Vitória. E é uma satisfação, uma alegria rever irmãos, crianças que se ficaram adultos, né, que já são homens casados com filhos, que me reconhecem, mas eu nem reconheço mais. Mas é muito gostoso estar no meio de vocês. E a igreja em Portugal manda um abraço especial. E a igreja de Portugal é uma extensão da igreja de Vitória. E glória a Deus, porque Jesus tem nos sustentado todos os dias. E Ele tem feito coisas além de nós. Independente de nós, Ele tem feito grandes coisas. E nós continuamos na dependência dEle, necessitando das orações de vocês, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Agradeço muito a vocês, porque eu sei que muitos de vocês têm orado por nós. Muito obrigado. Glória a Deus. E que Deus continue sustentando vocês, para que, né, através da vida de vocês, nós venhamos a receber as orações e a dádiva do Senhor. Louvado seja Deus, que Deus possa falar conosco durante todos esses dias. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Eu peço um pouquinho só, amor, para orar pela Tânia também, que ela tem sofrido uma dor intensa, muitas vezes, no ciático, e realmente ela vai precisar de uma cirurgia, segundo o laudo médico, já está na fila de espera, mas a gente ainda entende que até lá Deus pode operar um milagre e curar a Tânia, né? Em nome de Jesus. Então, os irmãos, quando estiverem perto dela, impõem as mãos, ora, que Deus vai curar. Amém? Obrigado. Irmãos, Vince Sâmia fala muitas vezes que eu estou muito português. E me falaram que eu tinha meia hora. Então, para português, meu filho, meia hora é uma tensão terrível quando vocês preparam para 45 minutos. Mas Deus vai falar, porque Ele já tem falado comigo, né? Irmãos, antes de mais nada, eu queria agradecer à igreja por todo cuidado conosco até hoje. Assim, penso que tem muitos irmãos aqui que não nos conhecem. Nós fomos enviados pela igreja aqui em Vitória em 2008. Chegamos em Portugal 28 de julho. Então, 28 de julho desse ano, vamos fazer 18 anos em Portugal. E o Vince esteve com os irmãos, eu lembro daqui de Vitória, foi o Vince Gilberto, em 2019, setembro, para nos colocar diante do presbitério da igreja. E foi um tempo para nós muito precioso, porque em um ano que nós estávamos em Portugal, já tínhamos irmãos congregando conosco. Então, assim, eu louvo a Deus, né? Através do Vince, eu agradeço a ele e toda a igreja por todo cuidado conosco, porque são 18 anos e nada nos faltou, né? A igreja tem nos sustentado, hoje parcialmente, e estou lá como tempo integral, e realmente eu glorifico a Deus pelo cuidado de vocês conosco. Embora muitos não nos conheciam,
mas sabem que você está lá conosco. Amém? Queridos, essa palavra, ela falou comigo, né? Desses dias, desde que eu recebi o convite, e até achei uma Bíblia na casa da minha mãe, de 1924. E eu falei, achei interessante ao ler as palavras aqui, do texto do capítulo 20. Não vou ler, eu queria ler todo, porque tem aquelas expressões tipo farmácia em PH, com PH, e foi muito curioso ler Timóteo com TH, e eu entendi assim, essa palavra que Deus tem nos dado no encontro, ela é algo que está escrito há muitos anos, mas ela reflete na nossa vida até hoje. Louvado seja o Senhor. O texto no capítulo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para acrescentardes a igreja de Deus, que ele, com 2 L's, resgatou com seu próprio sangue. Queridos, eu imaginando essa cena, eu vejo a fotografia e imagino a primeira olhada, a primeira vista, uma igreja, um povo que está se despedindo, chorando, se quebrantando, porque Paulo ia embora e disse que já não mais estaria com eles. Mas eu olhei esse momento por outra perspectiva, entendendo que Paulo estava dizendo aos líderes que ele ia embora, mas que eles precisavam permanecer. Eles precisavam estar firmes pelas coisas que iriam acontecer. E é como se ele dissesse, agora é com vocês. A gente imaginando o cenário, Paulo está na cidade de Mileto, cerca de 50 quilômetros de Éfeso. Ele está voltando para Jerusalém. Sabe que prisões, tribulações o aguardam. Ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. É a última conversa com eles. Esse é o único discurso de Paulo, direcionado especificamente para líderes. E a gente conhecendo a igreja de Éfeso, a gente sabe que quando ela foi estabelecida e foi criada após uma grande movimentação e exposição e oposição espiritual. Paulo, diante de alguns discípulos, a Bíblia fala de 12 homens, perguntaram se eles tinham recebido o Espírito Santo, que eles não conheciam receber o Espírito Santo e Deus derramou sobre a igreja. Paulo continuou ensinando, exortando os irmãos, Atos capítulo 20, versículo 2, e em Éfeso existia muita oposição espiritual. Como os irmãos devem saber, era um centro de idolatria, uma cidade estrategicamente comercial. Paulo investiu cerca de 3 anos ali, Atos 20, 31. Ele chamou os líderes para dar conselhos e passar o bastão. Em Portugal, passar o bastão não existe essa expressão, existe testemunho. Quando existe a corrida de 100 metros, tem outras metragens, né? Acho que tem 800 metros, né? E a expressão usada lá não é passar o bastão para o corredor da frente, e sim passar o testemunho. Então, você falar bastão, quase ninguém vai entender, mas quando você diz passar o testemunho, eles entendem. Então, Paulo estava passando o testemunho da vida dele, entregando instruções aos irmãos. Nós relemos essas palavras e sabemos que não foi alguém qualquer ou alguém distante que escreveu. Quem escreveu, alguém que estava próximo a eles, né? Lucas. Ele viu Paulo se ajoelhar com os irmãos, ele viu os líderes chorarem, e é muito importante a gente entender que essas palavras vinham de alguém que estava presente no momento.
viu as lágrimas, mas houve uma palavra. Essa palavra, ela tem que ter reflexo em mim, ela tem que cair em mim, antes da gente poder compartilhar com os irmãos. E ela tem muito a ver com a gente, e tem muito a ver comigo. Atendei por vós. E eu consegui extrair, irmãos, vou tentar trabalhar aqui o tempo que foi me dado. Atendei por vós é a primeira, e entendi que é um cuidado pessoal conosco. Nós aprendemos em ter cuidado, em não valorizar ou substanciar o título pastor, porque a gente sabe que antes disso nós somos homens falhos que erramos. Lá na terrinha, o Vince vai lá e me chama de pastor, porque lá eu aprendi nesse tempo que não é um título, somente um título para trazer a majestade da pessoa, mas é um título de respeito. E eu aprendi com os irmãos portugueses a lidar com isso. Resisti a um tempo de conversar com as pessoas que não me chamassem de pastor e me chamassem pelo nome. Mas eu já fui exortado até por essas pessoas. E eu lembro de um irmão que me falou assim: olha, eu vou continuar te chamando de pastor, porque o meu pai me ensinou que eu tenho que respeitar vocês. E aí parei, irmãos, de insistir nisso, entendendo qual era a finalidade do tema ou do título. Mas que eu sei que nós entendemos que precisamos ser pastoreados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. E é algo que a gente precisa reconhecer, irmãos. Eu não sei os irmãos que estão aqui, mas eu reconheço isso, que nós somos muito bons em cuidar dos outros. E digo isso porque é Deus que dá graça, não somos nós. Se essa obra não vem de Deus, nós estamos muito encrencados. Na terrinha fala, você está tramado. A gente aconselha, a gente visita, a gente resolve o problema de todos. Mas quando alguém pergunta para nós como nós estamos, lembro da palavra do Gilberto ontem, a resposta quase sempre é: estou bem, pouco cansado, mas estou bem. Mas a gente pode perguntar de novo: como você está? A pergunta ela tem que ser objetiva e pessoal, não resposta generalizada, né? Mas tem que ser uma pergunta bem objetiva. Em vez de respondermos está tudo bem, podemos responder: eu não estou bem. Tenho chorado com minha esposa, estou com um problema com os filhos, minha alma está abatida e por aí vai. Muitas vezes nos sentimos doentes. Quando o texto fala atendei por vós, eu entendo como algo sendo muito pessoal. É esse cuidado conosco de sermos pastoreados. A gente sabe o quanto é difícil esse processo da gente ter alguém de perto em que a gente possa confiar. O maior risco do ministério, daquilo que Deus, aonde Deus nos colocou, está dentro, não fora. Nossa caminhada de atender por nós, nós vamos descobrindo quem somos. Deus traz de volta ou nos revela o nosso coração. Nós descobrimos, eu digo que eu descobri nesses anos, o quanto eu sou orgulhoso, o quanto muitas vezes tenho atitudes de soberba. Eu estava em minha casa com um grupo estudando, estamos ainda estudando João, e quando falamos do Senhor servindo os discípulos, lavando os pés, e uma pergunta que fizemos no grupo era: por que ou o que nos dificulta servir?
E louvado seja Deus que eu pude ouvir dos irmãos, nos falta amor. E eu louvo a Deus pelo sentido da sinceridade e da liberdade que os irmãos tiveram. E podemos ver o quanto nós temos essa dificuldade de falar dessas coisas, porque o orgulho toma conta de nós, né? E quanto eu tenho aprendido esses anos a respeito disso, irmãos. Nós sabemos que temos que estar em constante vigilância, porque a gente é atacado. Precisamos estar buscando a Deus para enfrentar esses problemas que surgem na caminhada. E um dos maiores desafios é ter amigos por perto em que a gente possa confiar. Nossa posição em Deus vai contribuir para que a igreja seja contagiada por nós. Se estamos bem, os irmãos estão bem. Mas se estamos mal, irmãos, é perceptível, a igreja recebe. O quanto nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Paulo, em 2 Timóteo 2, 14 a 16, ele fala sobre: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Eu digo essas coisas porque na caminhada também somos tendenciosos, se não tivermos buscando a presença do Espírito Santo, a desviar o foco daquilo para o que Deus nos chamou. Timóteo também, no capítulo 2, 2 Timóteo 23, evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe o que acabam em brigas. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Então, Paulo trata nesse texto sobre sobriedade, o quanto nós, como irmãos, estamos com alguma responsabilidade de cuidar de outros, temos que ter sobriedade. E Deus tem falado comigo aos últimos dias sobre sobriedade. Nós podemos falar desses dias e perguntar o que nos distrai, o que nos para, ou o que nos atrapalha. Eu sei que muitos vão responder: a rede social nos distrai, a internet nos distrai. E sabemos que quanto nós temos que gastar tempo com a oração e a palavra. Aprendemos que temos que ser necessitados e guiados pelo Espírito Santo. Paulo, nas cartas que ele escreve, ele fala sobre Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Em torno de 140 vezes essas expressões estão nas cartas de Paulo. O quanto ele entendia que nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Nesse capítulo, Atos 20, Paulo trabalha no 22, constrangidos no Espírito. 23, o Espírito Santo me testifica. No versículo 28, o Espírito Santo vos constituiu. Ele não estava organizando uma estrutura, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ter experiências também sobrenaturais com o Espírito Santo. E claro, digo para os irmãos que são experiências sobrenaturais, mas tem experiências, nós temos que vivê-las numa caminhada de dependência, e eu digo para mim porque eu preciso viver essas coisas. E nesse tempo, em Portugal, 18 anos, Wagner, você me controla aí, fala um sinalzinho para mim. A igreja em Vitória me enviou como missionário, e é claro que 17 anos, 18 anos tem muita história para contar para os irmãos. Cada um tem a sua experiência.
Mas, assim, Deus me aproximou de alguns portugueses que tem sido uma escola para mim. E uma das coisas que eu tive como base foi aprender com eles, pensar como eles, agir como eles. Muitas vezes, os irmãos até dão risada de mim, já começaram a perguntar piada ali atrás. Eu falei: olha, não fala piada de português comigo, não. Porque eu me condicionei a não aceitar por amor ao povo. Não é contra ninguém. Mas desde que eu cheguei lá, eu excluí da minha conversa piada de português. Você pode me contar, tá, irmãos? Mas eu não vou fazer parte de falar outras, né? Em Portugal, nós temos o povo alentejano, que é da região do Alentejo. É semelhante ao baiano aqui no Brasil. Aquele tipo de baiano, tem baiano aqui, né? Então, vou liberar vocês de contar piada para mim, mas é aquele tipo do baiano que vê a cobra passando no caminho, ele está sentado na rede dormindo e fala para ele: está vindo uma cobra. Eu falei: mas está longe ainda, deixa eu descansar. O alentejano é assim também, né, irmãos? Então, temos lá o baiano alentejano, que é um povo lindo também, é uma região fantástica para conhecer. Mas nesses 18 anos, queridos, que faz agora em julho, ano passado, quando fizemos 17 anos, nós celebramos um tempo para glorificar a Deus por esses anos em Portugal. E foi uma experiência muito legal para nós, eu não esperava. Só convidei os irmãos para a gente agradecer ao Senhor por aquele tempo. E foram alguns portugueses, alguns o Vince de Sâmia conhece, Wagner acho que conheceu também. Mas foi um tempo especial de glorificar a Deus, e esses portugueses, 2 deles pastores, fizeram algo que eu não esperava. Eles interromperam a reunião, vieram com uma bacia com água para lavar meus pés e da Tânia. A gente não planejou isso. Nem era a festa, estava planejada, mas me cobraram até. Como você está há 18, 17 anos em Portugal e não celebra com a igreja? Mas aquele gesto dos irmãos mostrou para mim e para a Tânia o quanto nós precisávamos daquele momento e ver aquilo dos portugueses e 2 pastores. Que eu consegui ter uma relação com esses homens de amizade, de responsabilidade, de respeito. Irmãos, são da Assembleia de Deus. Irmãos queridos, preciosos. Eu vou lá compartilhar a palavra praticamente todo mês. A gente tem um laço de amizade muito forte, que vai além da placa. Mas Deus sabe do nosso coração. E Ele sabia como estava o nosso coração naquele período. O quanto aquele gesto simples daqueles irmãos, que a gente entendeu que não merecíamos, mas partiu do coração deles, entendemos que o Senhor sabe do que a gente precisa. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. Deus sabe o meu limite. E Deus sabe o seu limite. A nossa realidade lá, como eu sei que eu vi alguns outros irmãos aqui, eu acho que eu vi o William aqui, não está? Está aqui, irmãos, William. Eu sei, não, o William do Pará. William. E eu sei que as histórias deles são mais dolorosas que a minha, mais dolorosas no Senhor. Mas o quanto é para nós estar fora de casa, longe da família. Perdi meu pai, Tânia perdeu a mãe e o pai dela, ficamos doentes. Tem o diferencial cultural, comportamentos, realidades. E eu pude ver numa pesquisa que a média de missionários no campo é de 3 a 7 anos, e aí a maior parte deles se encontra nisso, mas a longo prazo, 10 anos a mais, em menor número, mas são aqueles que
ficam enraizados no país, na cultura, e esses homens, mulheres, saem do campo por algumas situações, mas as mais comuns é o desgaste emocional, solidão, falta de apoio, choque cultural, problema familiar, falta de cuidado pessoal, lutas internas, vigilância espiritual. Nesses 18 anos, Vince sabe, algumas vezes tivemos vontade de desistir, largar tudo, chutar o suporte da barraca. Mas não digo isso para que os irmãos tenham pena de nós, mas porque isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. A gente sabe que muitos irmãos têm um bom coração de poder contar comigo, mas estamos longe, amados. E essa ajuda, ela vem do alto. E louvado seja Deus por essa experiência, dessa ajuda vindo do alto. Porque nos torna rijos, com lombos rijos, diz lá em Portugal, mas ao mesmo tempo dependentes. E não é culpa de ninguém quando temos as nossas lutas e as nossas dores, porque fizemos as escolhas. E a escolha de servir ao Senhor em outra terra foi escolha nossa, mas direcionada pelo Senhor. Por isso eu digo que o Espírito Santo, como Paulo falava dele constantemente, nós temos que depender desse Espírito em nossa caminhada. Segundo ponto, mais breve, Deus nos chama à responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o que se requer de um dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Filipenses 3,17, Paulo dizia: irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. 2 Timóteo 4, 3, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós somos chamados à responsabilidade para sermos esses proclamadores da verdade onde estamos. Eu estou lá, na terrinha, com alguns irmãos, mas onde os irmãos estão, a responsabilidade que nós temos que entender que temos naquilo que estamos engajados. A liderança, o ministério, o serviço, que eu gosto de chamar, é um chamado divino, não é uma escolha humana. Porque, irmãos, quem me colocou lá, quem colocou você onde você está, define como você permanece. E isso é lindo. Que esse chamado que nós temos, ele sustenta o resultado. E esse resultado muitas vezes não aparece. Mas temos que ter certeza de que Deus nos colocou ali. Como eu disse no início, nunca nos faltou nada. Porque eu sei que Deus usa a igreja, usa os irmãos, e eu sei que vem da mão dele. A mão dele. São 18 anos, igreja. 18 anos. Já tentei trabalhar em outras coisas, mas não consegui ainda. Mas Deus sabe. Esse chamado, eu aprendi que Deus me chamou, mas nesse tempo eu senti em algum momento dúvidas, porque há uma pressão externa para dizer que você não foi chamado e que isso não existe. Mas Deus trabalhou demais no meu coração. E Deus falou conosco. Deus nos levou, para nós é o suficiente. Então, nós temos muitas histórias para contar. Eu vou terminar. Outra coisa que Deus falou comigo, o terceiro ponto, é o valor do rebanho. 2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior
a saber, minha preocupação com todas as igrejas. O valor da igreja está no preço pago por ela. 1 Pedro 1, 18, 21. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-lo da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício nosso. O teu texto fala de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Irmãos, há um preço de sangue pago por nós e por todo o rebanho de Deus. Eu tenho um peso por isso, irmãos, e estou aprendendo muita coisa ainda, muita coisa, muita coisa. O quanto é difícil não desistir de pessoas, acreditar que Deus pode mudar. Eu recebo pessoas na minha casa praticamente todo dia. Café da manhã, almoço ou janta. Eu convido todos os irmãos da igreja para ir na minha casa, para que os irmãos nos conheçam. Gente nova chegou, vai para a minha casa. Espera aí, mostra de novo aqui. Está escuro. Ah, nossa, 5. Então tá bom. Mas, irmãos, português, ele fala. Ele me perguntou assim, você tem 30 minutos. Aí eu falei, peraí, mas eu vou falar daqui a 30 minutos, eu tenho 30 minutos para falar. Ah, foi, exatamente. Falei, poxa, então vou esperar 30 minutos para falar, né? Mas, irmãos, eu vou falar de um Jesus, quando eu falo de rebanho, mas não é o Jesus que vocês estão pensando. Há 5 anos, 4 anos atrás, eu estava na Inglaterra, na casa dos meus filhos, comemorando o Natal, e por volta de meia-noite, Jesus me liga. Me achou no vídeo do Instagram. Eu falei, Jesus? Ele tá, vou atender. Eu falei, pastor, eu preciso de ajuda. Ele estava lá em Portugal e eu estava na Inglaterra. Eu preciso de ajuda. Eu falei, o que que houve, Jesus? Jesus pedindo ajuda para mim, irmão. E aí eu falei, Jesus, o que que aconteceu? Ó, tem um negócio aqui acontecendo que eu acho que é aquelas coisas de bicho na pessoa. Eu falei, tá, deixa eu ver. Ele mostrou lá, eu falei assim, acho que é isso mesmo. Eu falei, desculpa aí, eu estou rodando aqui, né? Eu falei assim, rapaz, tem gente crente aí na sala? Ele falou, não, tem não. Ih, rapaz, então vamos orar agora primeiro, junta todo mundo, guardem o nome. Jesus, Gabriel, Paulinho, e eu esqueci o nome da namorada do Paulinho, mas estavam na sala, na casa do Gabriel. Irmãos, eu orei com eles, falei, olha, vocês têm que fazer uma aliança com Jesus aqui, senão esse bicho vai pular daí, vai para outro lugar, e vai cair em vocês, vai fazer uma ciranda, né? Então tá bom, pastor, vamos orar. Aí eu orei com eles, telefone, agora bota o telefone no ouvido do homem lá. Aí botou. E aí eu ministrei na vida do homem, o diabo saiu, e aí ficou tudo em paz, chegou a ambulância e tal, e, bom, enfim, aquilo ali resolveu, mas isso há 4 anos atrás. Há um ano atrás, meus filhos voltam para Portugal. E meu filho Pedro, mais novo, ele faz amizade com Gabriel. E o Gabriel começou a se aproximar do Pedro, o Pedro falando da igreja, Gabriel Mundo. Gabriel chegou na minha casa para jantar, para almoçar um dia com outro amigo do Pedro. Ficamos às 2h30 falando do Senhor com Gabriel. Não é o anjo, é o irmão. Já tem Jesus, tem Gabriel. Mas o Gabriel, ele ficou assim, de boca aberta.
E ele começou a frequentar o grupo caseiro para conhecer. E aí, no grupo caseiro, ele frequentando, perguntando, ia ter um grupo na casa do Pedro, meu filho, ele ia lá também. E ele começou a se aproximar do Senhor, Gabriel. E o Gabriel, um dia, ele se aproximando do Senhor, viu uma irmãzinha assim, bonitinha, uma irmã que era moça, os irmãos que já foram lá conhecem. E aí o Gabriel se interessou pela essa irmã. E ele me pediu, me falou para estar com ela. Mas um pouquinho só, tá, Wagner? Os irmãos, tá? Você é autoridade, tá? Desligou? Irmão, desligou. Então eu vou continuar. Estou brincando. Mas aí o Gabriel chegou e pediu o batismo. Eu falei, amém, Gabriel. Mas tem um fato curioso que um dia encontrei com o Gabriel e essa irmã lá no shopping, sem querer. Eu falei, mas vocês estão andando junto, rapaz, o negócio nem começou ainda. Ele falou assim, não, pastor, fica tranquilo, porque quando eu vejo ela, eu olho para o senhor. O senhor vem na minha frente, eu não consigo. Eu falei, tá bom, Gabriel, tá bem, então vamos caminhar. Gabriel falava muito palavrão, irmãos. Mas Gabriel parou de falar palavrão. Mandou um áudio para mim, eu estava aqui, falou assim, nossa, que palavra tremenda que repartiu no encontro lá. Tive um tempo com os namorados lá, com esses irmãos que estão relacionando, com alguns casais da igreja. Irmãos, depois, na reunião do grupo caseiro da minha casa, o Gabriel fala assim, Anderson, o que foi? Que Paulinho converteu agora, aceitou Jesus. E Paulinho lá, de 4 anos atrás, Paulinho aceitou Jesus, a namorada desviada voltou para o Senhor. Irmãos, Gabriel, Paulinho, namorado de Paulinho, falta Jesus, voltar para Jesus. Mas antes de vir para cá, Gabriel falou assim, Anderson, procura o Jesus, que ele está muito mal, porque ele é dependente químico. O Jesus, né? Os irmãos estão entendendo. Mas aí eu liguei para Jesus e falei, Jesus, e aí? Rapaz, como é que você está e tal? Ô, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso tomar um rumo na minha vida. E eu falei assim, vamos te ajudar. Mas eu vim para cá, irmãos. Mas nós estamos crendo que esse Jesus vai converter, para a glória de Deus. Amém? Queridos, louvado seja o Senhor. Obrigado pela atenção dos irmãos. Orem por nós. Ah, a Tânia está lembrando aqui, perdão, irmãos. O endemoniado que estava lá no chão, ele se converteu. Está frequentando uma igreja lá na Espanha, em Sevilha. Então, essa obra do Senhor, ela é uma obra completa, que não depende de nós. O tempo é dele. Nós somos convidados a jogar a semente. Amém? Amém. Amém. Vamos orar pelo Anderson e pela Tânia. Vem cá, Tânia, eu queria pedir aí pelo menos uns 2 irmãos, 3 de descendência europeia. Vem aqui, quem? 2 ou 3 só, 2 ou 3, deve ter mais, né? Vem. Itália, tem mais alguém? Vem cá, Hebe. Tá bem. Glória a Deus. Pediu Ebim para orar pelo nosso amado Anderson, Tânia. São 17 anos de batalha, mais 18, né? E o Senhor está fazendo grandes coisas, mas nós queremos que Deus tem muito mais. No Senhor há muito mais. Vamos orar pela igreja em Portugal e em toda a Europa, que Deus possa trabalhar tudo que está no coração dele. Os irmãos podem estender, vamos levantar um pouquinho, estender as mãos aqui para o Anderson, para a Tânia, e o Ebinho vai orar. Estaremos lá em maio, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Senhor.
por esses irmãos preciosos. Obrigado pelo Anderson e a Tânia, família dele. Obrigado por esse testemunho que acabamos de ouvir e como nós sentimos tocados pelo Teu Espírito Santo e agradecidos, Pai, porque verdadeiramente, quando o Senhor envia, o Senhor capacita, é o Senhor que dá todas as condições para que os Teus servos enviados a qualquer lugar possam dar um testemunho vivo do Senhor e da Tua palavra. Eu me sinto grato porque um dia o Senhor me permitiu estar lá, pelo menos um dia ou 2 dias com eles, mas como foi bom aquele tempo. E nós queremos, ó Deus, abençoá-los nesse momento, para que eles possam continuar, ó Deus, ali sendo luz, sendo sal, sendo aqueles que verdadeiramente mantêm esse testemunho do Senhor. Como o Senhor precisa de testemunhas nessa terra, e que o Senhor possa liberar sobre eles toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, para que eles verdadeiramente possam, não somente através das palavras, mas de uma família que possa espelhar a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor ali em Almada, em Lisboa, em Portugal, possa florescer e que eles sejam contribuintes, né, desse crescimento, desse florescimento ali da tua obra, naquele lugar, Pai. Libera sobre eles toda sorte de bênçãos. Nós te pedimos, o nome precioso de Jesus. Amém.